Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 1. Quero falar aqui, se Deus permitir, aqui ele fala para os jovens, fala de salvação também, fala das mulheres idosas, ensinar as novas, ter juízos. Quantas mulheres idosas tem aqui? Tem várias, né? Então, para ensinar as novas, como sujeitar seus maridos, como criar os seus filhos, tudo está na Bíblia. Respeitar também os mais velhos, os senhores. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Epístola de Paulo a Tito, 3. Tito no Novo Testamento, ele está lá encostadinho em Filemon. Tito, Filemon, Hebreus, mas é antes. Então, versículo 1 diz assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam, estejam preparados para toda a boa obra. Que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Então, nós vemos aqui que Paulo aqui está fazendo uma admoestação para Tito e para nós, que sujeitam aos principados e potestades, os que estão no alto, na eminência. E para obedecer também, ele sujeitar e obedecer às leis das autoridades, potestades. Aí ele fala: estejam preparados para toda boa obra. Essa boa obra que está falando para estar preparados, irmãos, amigos, é a obra de Deus. Na parte espiritual, que nós devemos preparar a nossa parte espiritual para ter paciência, para obedecer as potestades, os principados, os príncipes. E ele fala também para que a ninguém infame e nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, não é só os cristãos, não. Mostrar toda a mansidão com todos os homens. Mansidão, espírito manso. Não é um espírito vingativo, de ódio. Ser manso. A gente vendo isso aqui é o princípio da graça. Da graça de Deus, da salvação. Quando a pessoa recebe a graça de Deus, ao princípio, a graça de Deus, tira toda a violência, primeiro, dos pensamentos, do coração. Um coração violento começa no coração, nos pensamentos, e se converte a mansidão para com todos os homens. Então isso aqui que é o princípio da graça do cristão e todo homem que recebe de Deus. Quando ele recebe a graça, que é o Espírito Santo, então vai tirar em nós, aos poucos, toda a violência. Todos
os maus pensamentos do coração. Se torna manso para com todos os homens e passa a ter respeito para com eles. E também faz que eles tenham respeito para conosco. Nós respeitamos a eles e eles tenham respeito conosco por causa do testemunho de Cristo que nós damos. Eles passam a nos respeitar. Como uma pessoa leva a sério a vida espiritual com Deus, se ele for fiel a Deus, levar a vida sincera com Deus, é claro que ele vai levar uma mansidão com os outros, porque ele está temendo a Deus, não está temendo o homem. Ele passa a respeitar. Para você ser respeitado, você tem que mostrar dar respeito. Se nós não respeitar ninguém, ninguém vai nos respeitar. E também, todas as palavras da nossa boca mudam, se convertem. As nossas atitudes que nós tínhamos antes, nós não vamos ter mais. O cristão não deve ser galo de briga. O cristão deve ser o quê? Ovelha. E não bodes. As ações são mudadas pelo Espírito Santo, que é o seu fruto, que sempre será o amor. Mansidão. Amor, irmãos, não é aquele cheio de abraço, aquelas coisas todas. O amor espiritual é dentro, que você não quer mal para as pessoas. Não é pensar que toda pessoa que agrada muito, que abraça, que beija. É bom isso aí, mas não é isso só. O amor dentro, o amor genuíno. Ele muda o pensamento, a atitude. Não adianta nascer abraçar hoje, amanhã está falando mal, está criticando, está brigando. Aqui também demonstra a graça interna da alma que recebeu de Deus por meio de Cristo, que só pode ser proporcionada para a vida do crente, a vida do cristão, pelo Espírito Santo. Ele faz estas coisas estritamente sobre a base da nossa fé. Base da nossa fé. Olha o versículo 3 que ele fala, bem como nós éramos. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Então aqui está a classe de nós quando nós éramos. É pensar que nós éramos bonzinhos, não, por causa de que é direito, era honesto. Não. Paulo está falando a classe das pessoas. Noutro tempo, tempo passado, primeira palavra que diz, insensatos, sem juízo. Porque a pessoa que não aceita Jesus, ele é considerado sem juízo, louco. Loucos, porque ele está sabendo ou não está sabendo que ele é condenado. Você acha que uma pessoa condenada ouve a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, quer ir para o inferno? Ou não acredita? É insensato, sem juízo. Depois, desobedientes. Eles eram desobedientes a Deus, primeiro de tudo. Todas as coisas que nós fizemos de errado, aqui desobedecemos alguém, primeiramente estão desobedecendo a Deus. É Ele que atinge primeiro. Extraviados. Extraviado no caminho espiritual. Você está no outro caminho, nas trevas, no escuro. Perdido, extraviado. Fora da linha. Ele fala, servindo várias
concupiscências, desejo carnais, desejo do mundo, tudo que é pecado. Servindo vários tipos de concupiscências. E nada de espiritual. Servindo o pai da mentira, Satanás. Ele é mentiroso desde o princípio. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 4, fala que ele é o pai da mentira e nunca se afirmou na verdade. Nunca. Então, todos que não servem a Cristo estão servindo a Ele, está atendendo Ele como um pai. E deleites, olha, deleites, vivendo em malícia, deleites, prazeres da carne, regozijando neste mundo. Vivendo em malícias, irmãos, nós precisamos vigiar muito. Porque o diabo ele põe as coisas na cabeça. Não é que ele conhece o nosso pensamento. Maliciar coisa que você não tem certeza. Quem sabe é Deus. Nós nunca devemos querer adivinhar pensamento dos outros. Tem que ter uma malícia boa, uma malícia justa. Você deve ter malícia para viver neste mundo, para discernir entre o bem e o mal. Mas não malícia pecaminosa. Julgar, calcular errado as coisas, julgar um outro, sem ter prova, sem ter certeza. E ele fala em inveja. Tudo isso é pecado, tudo isso nós éramos. Odiosos, nem que nós não tinha inimigos, mas era inimigo de Deus, que é pior que isso, ser inimigo de Deus, e amigo de Satanás, que é amigo de Deus, inimigo de Deus. Ele fala, odiando-nos uns aos outros. Então ele fala, no passado, refere-se a uma falta de entendimento quanto às coisas espirituais. Não tinha esse entendimento que temos agora. Desobediente a Deus, desobediente à palavra dele, devido à queda do homem, o homem não convertido. O homem natural, ele não pode ver, não tem visão, a visão espiritual, para ver como ele é. Nós antes não sabíamos como nós éramos, hoje nós sabemos. Mesmo na realidade, ele sendo religioso, pode ser religioso, mas ele não sabe como ele é. Um estilo de vida pecaminoso, no passado, antes da conversão, o nosso estilo de vida, o nosso estilo de viver, de pensamento, de vestir. Vestir é mais para as mulheres, porque o homem, sempre o homem anda adequado. Você começa a analisar bem o homem, o time de futebol masculino, você note bem a roupa deles. É um calção e a camiseta, a camisa. E você olha o estilo feminino. Já começa, por que o feminino tem que expor tanto o corpo daquele jeito? Que acaba ficando sem graça. Acaba ficando sem graça. O homem costuma de ver tantas mulheres na rua, a coisa que é sempre escondida. Presta bem atenção, quando eu vou em Bauru lá, eu não assisto mais essas coisas, graças a Deus que ocupo meu tempo em outras coisas, mas eu via, eu pensava, mas por que elas têm que vestir? Não vou abrir parente, não. Quando morreu Leandro Leonardo, né, ele estava famoso naquele tempo, morava na Casa Popular, e o Monfélio ficou curioso, porque correu uma notícia muito grande, falando deles. E o Monfélio vinha fazer estudo bíblico aqui em casa, então ele queria ver esses cantores e mostrava. Aí
Quando o Monfélio foi saindo no portão, apareceu ele na televisão. Você vem, Monfélio, se o senhor quer conhecer, vem. Mas deu certo. Quando o Monfélio apareceu, eu lembro o programa, dançando aquelas bailarinas seminua. O Monfélio, Deus lhe guarde. Isso. Falei, Monfélio, então, o senhor queria ver, mas já demorou, o senhor vinha, entrou outra dançando lá. Deus lhe guarde. Porque ele queria ver, né? Então, agora, as cristãs hoje devem vestir bem. Devem vestir bem. Para não dar escândalo ao mundo. Elas não vão salvar por causa disso, de forma nenhuma. A salvação é pela fé, a obra de Cristo. Mas só que elas não devem expor os seus corpos, é pecado. Agora, no passado, fora de Cristo, não há um amor verdadeiro a ninguém. Irmãos, não consegue agradar a Deus ninguém, nem mesmo nós cristãos não agradamos a Deus como deveria agradar. A incredulidade não vai anular o plano de Deus. A pessoa pensa que por ele, eu já falei várias vezes para a pessoa, que a pessoa não acredita na Bíblia, quando você está pregando não crê, olha, por você acreditar e não acreditar, a palavra de Deus não vai mudar. Eu falei para um meio parente, na casa dele, falei, por você não acreditar, por causa da mulher, parente por causa dela, falou, olha, para você falar que não acredita, isso é problema seu, porque não vai mudar, não vai, é que eu escrevi que não vai anular o plano de Deus, por a pessoa dizer que não acreditar, é problema dele. Aí no inferno ele vai acreditar, como muitos pensam, né? Porque ou a ignorância também, todos os pecados perante Deus, é ignorante. Não, a ignorância também não resolve nada, por ele ser ignorante. E o pecado de Adão? E o pecado que você traz já no sangue, na raça humana? O 4, olha o 4 como é que ele fala. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Viu como é que era aqui? Então ele vai, não pelas obras de justiça que nós fizemos, mas quando apareceu a benignidade, de Deus, e o amor de Deus em minha vida, na vida de vocês, do nosso Salvador, para com os homens. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Evangelho de João 3, acho que 16. Mesmo apresentando a Cristo e o que ele fez na cruz, morrendo numa cruz, para redimir a humanidade, e a humanidade ainda não acredita, não crê. A condição que se encontra o homem convertido, sem Deus, é continuar rejeitando, até que chega um ponto que não vai rejeitar mais, porque já partiu. Aí não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Olha, quem confiar nas obras? Igreja. Que houvéssemos feito, mas segundo, conforme a sua misericórdia,
nos salvou, passado, pela lavagem, olha a lavagem aqui, lavagem pelo sangue de Cristo, Tito capítulo 3, agora estamos no versículo 5, lavagem, essa que é a lavagem, o sangue de Cristo me lavou, tem um hino. Lavagem da regeneração. Ó rei, geração, gerou. Então gerou uma criança. Ficou grávida, gerou, está gerado um filho. Agora regerar, quer dizer, vai gerar novo, aí é espiritual. Regeneração. E da renovação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que renova e vai renovando cada dia. No princípio nós recebemos a graça, a benignidade de Deus, a salvação. E agora, depois de salvo, é com o Espírito Santo, que Ele enviou para nós. Nós recebemos, Ele está habitando. Então a renovação vai renovando, cada dia. Em vez de você ficar mais velho, você fica mais velho fisicamente, vai ficando mais novo. Vai despindo. Você vai tirando todas as impurezas. Não vai tirar tudo de uma vez. Dizer que aceitou Cristo hoje, amanhã ele está lá no auge. Não, é conforme o aprendizado. Conforme ele vai ouvindo. Conforme ele vai passando, aumentando mais o amor nas coisas de Deus. Vai passando a ter mais interesse nas coisas de Deus. Aí ele vai se despindo. Mas precisa interessar nas coisas de Deus. Que abundantemente, olha, ele fala, Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele mostra aqui claramente a impossibilidade do homem salvar-se a si mesmo, sem Jesus, sem crer em Jesus. Ele mostra claramente, na sua palavra, na suas próprias obras de justiça, de Jesus, não a justiça humana. A justiça humana, ela é como o quê? O que Isaías disse? Efeito de salvação, a nossa justiça, nossas obras, como trapo de imundície. Quem confia nas obras para a salvação é como confiar no trapo de imundície. O que serve um trapo de imundície? O que você vai fazer com o trapo? Joga no lixo? Não te serve. Ele comparou as obras de justiça para salvar a humanidade, ela é como um trapo de imundícia, não serve. Porque a iniciativa é do Espírito Santo, é de Deus, é dual. E definitiva, a salvação vem do Senhor completamente, ela é completa quando a pessoa salva. Olha o versículo 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Olha a esperança da vida eterna, no final. Nós somos justificados pela graça. Somos justificados, quer dizer, considerados justos, porque nós não somos justos. A justiça de Cristo, Deus imputou a justiça de Cristo em nós. Então nós somos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nós um dia vamos herdar os nossos corpos glorificados. Este corpo é condenado. A nossa alma, o nosso espírito é glorificado. Esse não. Ele não perde mais. Não é condenado. Mas o nosso corpo ainda é. Aí depois nós vamos ter, quando o nosso espírito vier dos céus, buscar os corpos. Aí corpo glorificado. Corpo que atravessa a parede. Imagina você está aqui, passa para lá.
Vai passar agora. Tem que quebrar, arrombar porta. Corpo glorificado não tem barreira. Então o cristão, nascido de novo, ele é regenerado, lavado, que é causado por um preço purificador eterno, o qual o sangue de Jesus Cristo limpou todo o nosso pecado e levou na cruz. Vamos começar. Passado, que nós éramos, presente, que nós estamos agora, e o futuro. Ele pagou tudo, ele fechou. Ele levou todos os nossos pecados. Agora vamos pensar assim, então nós não vamos pecar mais, porque ele levou. Não, ele pagou, está pago. Mas não por causa disso nós vamos abusar, vamos viver pecando. Irmãos, se nós obedecer a Deus cientemente, depois que conhecemos, somos salvos. Se nós começar a fazer qualquer coisa que Deus não se agrade e não arrepende logo, você começa a praticar. Pode esperar. O mais cedo ou mais tarde você vê a mão de Deus. Deus toca no nosso corpo, não é na nossa alma. O diabo tocou no corpo de Jó, mas não tocou na alma. Deus permite Satanás, os demônios, ele usa as pessoas para fazer que nós quebramos a cara, vamos dizer assim. Para você sentir e ver. Eu vejo, os irmãos, quantas vezes eu trabalhando lá em Bauru, e aqui também, a gente percebe que você está desagradando a Deus, logo você vê algo na vida. Eu falei na casa, não sei de quem, essa semana. Na casa do irmão Marina. Tinha visitante lá também. Que Deus, ele corrige quem ama. E açoita, bate todo que recebe por filhos. Falei, vocês não vão bater no filho do vizinho da rua. O pai nenhum é louco para isso. Ele castiga o filho dele. E às vezes, irmão, nós batia nos nossos filhos por causa do outro. Às vezes, quando eu vi a mãe puxar a orelha do filho por causa que a outra não corrigia o filho. Talvez você desforrava, é pecado isso. A gente desforrava no filho, a vontade de bater no outro. Você não vai bater no filho do outro. Porque você vendo que a pessoa não corrige. Então, aqui nós vemos aqui que ele tirou todos os pecados. Todos os pecados. Está na conta dele. Então, de vez em quando pecamos. Mas fazemos. Eu lembrei de Pedro lá aquele dia lá. Pedro pecou. Pedro mentiu, praguejou. Mas ele não vivia mentindo. Depois, olha bem como que Jesus disse. Ele falou, Senhor, nem que todos se escandalizem. Eu não. Eu não. Ele confiou na carne. E Jesus, como é conhecedor, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Falou até isso, para ficar na memória. Para ele esqueceu, pronto. Chegou na hora, tudo. Os outros discípulos ficaram longe. E ele sondando, tudo. No meio, querendo fazendo amizade, com as pessoas, está vendo aquilo que dava. Vinha uma criada, ele falava, não conheço, não sei. 3 vezes vieram. Ele negou. O galo lá. Quem é que mandou o galo cantar? Quem ensinou o galo a cantar? Os passarinhos? Que eles não são que nem nós. Eles não têm a inteligência que nós temos. Eles têm alguma coisa que Deus fez. Não é que nem eu, como o Antônio pegou um hino aí que não tinha, parecia que não tinha posição. Tem. Qualquer voz nossa, qualquer voz que nem sair, está ali. Você tem que achar, está ali. Só se cantar desafinado. Aí não fica dando meio tom. Ou um quarto de tom diferente que não dá. Aí é difícil.
Aí, olha, Jesus sabia, você vai me negar, vai acontecer isso. Mas Jesus é Deus. Ele tirou tanto, o pecado tanto das nossas ações, das nossas culpas, do começo ao fim. Desde quando nós viemos a este mundo, até quando nós vamos morrer. Graças a Deus por isso que a salvação não é pelas obras. Se fosse por obras, então nós não poderia pecar, ninguém salvaria mesmo. Aqui mostra, irmãos, meu amigo, o que o Espírito Santo faz no indivíduo. É só o Espírito Santo operando na obra da regeneração. Graças a Deus por isso, no coração e na vida do pecador. A gente já lembra muitos irmãos passados, que era, como era antes. Cada um lembra de si, né? Regeneração no coração e na vida do pecador que se converte. Um homem convertido, é outra pessoa. O que ele faz é pela fé em Cristo Jesus. A salvação é pela graça e não pelas obras. Purificação espiritual. Ele nos purificou espiritualmente, nós somos puros. Nós não temos mais o pecado da culpa, da condenação. Temos os pecados que nós pecamos e confessamos, Ele perdoa. Uma purificação espiritual, do qual o batismo é um sinal. O batismo é uma amostra do que aconteceu anteriormente no cristão. O batismo nas águas, ele é uma amostra, deve falar a verdade. Quando uma pessoa pede o batismo, ele deve estar ciente que primeiro ele já foi batizado em Cristo, na morte de Cristo. O primeiro batismo ele recebeu, que é o batismo do Espírito Santo, mas não é o batismo do Espírito Santo que fala, que tem os dons de língua, não é esse. Esse cessou. Mas nós somos batizados na morte de Cristo. Aí depois vem o batismo. É um mandamento que Cristo ensinou para mostrar para o mundo uma coisa visível, que morreu para aquela velha vida de pecado e ressuscitou para uma nova vida, nova vida em Cristo Jesus. Lavagem, regeneração é a nova vida, que começa quando uma pessoa chega à fé em Cristo Jesus, depois do novo nascimento. Depois um nascimento natural. Primeiro tem o nascimento natural, como Jesus disse para o Nicodemos, o nascimento da carne, que é condenada pelo pecado original. Agora, a renovação está inteiramente relacionada ao espiritual. No novo nascimento, se renova o seu coração. E a sua vida, que envolve numa transformação total. Acho que o Mateus está procurando você, né? Vida que se inicia, irmão. A vida cristã é uma vida que inicia como o sol está nascendo, não um novo dia. Cedo, gostoso, né? Novo dia. Então, a vida cristã, quando ela está iniciando, é como uma vida nova que está iniciando, está gatinhando. Agora, o cristão, depois de maduro, depois de bastante experiência, ele não pode estar gatinhando mais. Ele não pode estar sendo alimentado só dando leite, leitinho. Mas não deve cansar de falar de leite, dar leite de novo. Ele precisa de carne, comida, alimento pesado.
ao novo nascimento que se renova no seu coração e a sua vida, quando envolve uma transformação total na vida que se inicia, quando uma pessoa é salva, é um iniciante, por meio da fé em Cristo. Uma conversão de dentro para fora, não é de fora para dentro. Converte lá dentro primeiro, aí depois sai para fora, vai indo. Regenerada o novo nascimento espiritual. Jesus disse lá em João 3,6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí. Então não pode confundir as coisas. Ele já falou para Nicodemo, você pode ser um religioso, um mestre de Israel, fazia parte do Sinédrio, uma pessoa culta, conhecia o Velho Testamento. O que nasce da carne é carne, é o que tem na humanidade. Agora, do Espírito é do Espírito. Que isso acontece pela fé, quando liberta, quando você livra da condenação. E o versículo, o 7, ele diz assim, olha, não te maravilha eu ter dito isto, ter dito, necessário vos nascer de novo. E o povo não acredita, não entende. Necessário vos nascer de novo, senão não vai morar no céu. Senão não vai reinar com Cristo. E isso acontece pela fé em Cristo Jesus. Aí vem a libertação do inferno, da geena, onde o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. E o Espírito Santo aplica às pessoas a graça de Deus, que é oferecida em Cristo. Agora, obediência, irmão. Aí a obediência é depois. Primeiro tem que obedecer, aceitar o chamado. Depois procurar obedecer a Deus. Deus se agrada. Amar a Deus. Faz-nos voltar a Ele. Mas quando nos afastamos, às vezes afastamos dele, entristecemos o Espírito Santo quando afasta dele. Em Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. O dia da redenção. Só podemos ser justificados pela graça e não pelas obras de justiça. Nossas próprias justiças próprias, cheias de defeito. Aqui ele está indicando o efeito puramente da justificação pela fé viva, uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Fé verdadeira, não é fé morta. Aí passa a ser declarado justo. Deus, perante Deus, passa a ser justo perante Deus, porque ele vê a justiça de Cristo em nós. Ele não olha para a nossa justiça, porque nós não temos. Ele não olha. Ele olha para o sangue de Cristo, o sangue do Filho dele, que está. Então Deus imputa a justiça de seu Filho a todos os que creem. Então o propósito de Deus, ao oferecer a sua graça aos pecadores, não é apenas só salvá-los, não é da condenação eterna, mas também de tomá-los membro da sua família. Não é só salvou e acabou, fica por aí. Pronto. Fazer parte da família. João 1,12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, mas todos quantos o receberam, todos que receberam, ele deu o poder, o privilégio, é dele que deu, não é o poder nosso, o poder é dele, de serem feitos filhos de Deus, porque antes não éramos. Nós éramos filhos do diabo.
É duro falar essa palavra. Jesus nos disse para aqueles os fariseus, aquele que estavam acusando lá em Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, parece. Vós tende por pai ao diabo. Depois a gente prega uma coisa meia dura. Devia ser mais leve, não pisar tanto o acelerador. Não. Jesus falou. Agora, nós não vamos falar, você tem por pai o filho do diabo. Fala que a Bíblia disse. Filho de Deus, os que creem no seu nome, assim, são herdeiros das suas promessas. Tem várias passagens, né? Para a participação da tua santidade. Eles vão participar da santidade de Deus. Agora, você, meu amigo, deseja isso? Participar da santidade de Deus? Porque a parte santa é de Deus. A parte ímpia não, a parte do pecado não, da injustiça não é da parte de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Então a parte de santidade, que nós estamos sendo santo quer dizer separado, consagrado. Então nós somos separados do mundo, do pecado. Nós somos santos. Mas quando nós erramos, não é da parte de Deus. Ainda não estão participando da santidade de Deus. O lugar de participar da santidade de Deus é nos cultos, é na igreja. Você viu só que como o Daniel diz ontem? Como é que ele diz? Dos cultos, dos horários dos cultos, das reuniões. Quanta vez é pouco que eles estão participando junto na reunião com Deus, com Cristo, ficando mais no mundo. Olha, mas é um privilégio. E é um privilégio mais alto de todos que há neste mundo, é ser filho de Deus. Essa herança nós nunca perdemos. Vamos perder. A herança deste mundo perde. E agora está saindo a lei querendo ser provada, os irmãos. Os irmãos ouviram que o pai, o velho, olha, pense bem, que é que estão tramando? Num certo sentido é bom, mas e os filhos depois? Você pega a casa, você tem uma casa, você não vende ela, você passa ela, fica para o governo, uma aposentadoria. Aí você vai receber o valor daquela praça, o resto da vida. Você tem aposentadoria, depois vocês viram essa notícia, que estão a passar essa lei?